Você sabe se o escorpião é mais forte que o Homem-Aranha? Se ele tem algum ponto fraco real? Fala meu povão, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi um dos vilões mais antigos do Cabeça de Teia, e mesmo que não seja o mais popular, ainda conseguiu ser memorável de acordo com sua proposta. Então vamos ver os feitos do escorpião, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, agora bora pro que interessa. Mac Gargan era um investigador particular, que foi contratado pelo chefe do Homem-Aranha, o John Jonah Jameson, para descobrir como Peter Parker conseguia tirar fotos tão boas do Cabeça de Teia. Mas como o sentido aranha do Peter alertava que ele era seguido, o Mac nunca conseguiu nada relevante, e frustrado com essa falta de resultados, o JJJ decidiu contratar um cientista especializado em mutações de animais, na tentativa de criar alguém com poder para humilhar o Homem-Aranha. Nisso, ele pagou $10.000 pro Gargan ser cobaia no experimento desse cientista, e o investigador aceitou, passando pelo processo e ganhando poderes baseados no escorpião. O experimento deu certo. O Mac agora tinha atributos aprimorados e um traje que ainda lhe dava uma cauda de escorpião. O problema é que sua mente também foi afetada e ele foi ficando mais instável, violento e meio paranoico. E quando começou suas lutas contra o Homem-Aranha ele não se importava com quem podia machucar. E como sua mente já não era como antes, ele também desenvolveu um ódio pelo JJJ e o culpava por ele ser incapaz de ter uma vida normal, já que agora ele era um criminoso e sua mente não era mais como antes. Então o escorpião tentou finalizar seu antigo chefe várias vezes, mas como o Homem-Aranha sempre impedia, o Gargan criou uma forte rivalidade com o Cabeça de Teia. Desde então, temos um dos antagonistas mais recorrentes do escalador de paredes. O escorpião não é um vilão que teve imenso desenvolvimento e aprofundamento psicológico, como é o caso do Dr. Octopus ou do Duende Verde. Ele é mais um desafio físico pro Homem-Aranha e um cara que faz o Peter se esforçar quando os dois lutam. Até deram alguns arcos dramáticos pro escorpião, como o período onde ele foi hospedeiro do Venom e se tornou talvez a versão mais selvagem e animalesca do simbionte, mas o Gargan nunca saiu muito da sua proposta de ser um inimigo físico pro Peter. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Só um leve lembrete, é que ao longo dos anos, o personagem teve vários trajes diferentes que influenciaram parcialmente no resto dos seus poderes, por isso não vou me focar numa única fase do vilão, e sim mostrar suas façanhas de forma mais geral. Na força, ele com certeza se destaca. Desde suas primeiras aparições, o escorpião mostrou ser bem forte, tendo aberto o teto de um carro blindado, dominou humanos comuns sem problemas, e em mais de uma situação ele jogou carros por vários metros. Em nenhuma dessas situações ele parece fazer esforço. Mesmo sem usar seu traje o Mac provou seu poder, rasgando facilmente uma porta de aço acolchoada, arrombou a porta de um cofre com 60 centímetros de aço de espessura, e arremessou armários sem problemas. Na verdade, já foi mostrado um período onde ele malhava, então mesmo sem traje sua força base pode ter aumentado. No combate, o Mac já conseguiu dar danos no Luke Cage, um cara simplesmente à prova de balas, e nas primeiras lutas do vilão contra o Homem-Aranha, o escorpião tinha uma vantagem física clara, tendo derrotado o Peter de forma rápida e sem muitos problemas. Na verdade, uma vez a narração dos quadrinhos afirmou que o Mac era mais forte que o Cabeça de Teia, o herói já disse que o escorpião é aparentemente mais forte que o Duende Verde, e conforme os trajes do Gargan recebiam aprimoramentos ao longo dos anos, o Aranha afirmou que notou como o vilão ficou mais poderoso que de costume. Na durabilidade, aqui o negócio fica sinistro. Combinando a resistência natural do seu corpo e da sua armadura, o escorpião tem uma resiliência física alta, tendo se mostrado à prova de balas mais de uma vez, ele nem se mexe com os disparos de projéteis de baixo calibre. Além disso, ele tem um longo e consistente histórico de aguentar os golpes do Homem-Aranha, e tudo bem que o Peter costuma se segurar, mas mesmo quando o herói acerta o Gargan ao nível dele atravessar o ambiente, o vilão permanece consciente e continua brigando sem grandes danos. Mais de uma vez o Cabeça de Teia afirmou que, durante suas lutas contra o escorpião, ele machuca suas mãos quando atinge o Mac. Poucos personagens do núcleo do herói chegam nesse nível de resistência. Um exemplo de como é difícil nocautear o Gargan foi quando Peter se segurou menos e jogou mais sério. Aqui é nítido que o escalador de paredes liberou mais sua força, até tirando um pouco de sangue do vilão ao golpeá-lo. Só que mesmo quando o escorpião pareceu derrotado, ele na verdade estava fingindo e acertou o aranha com o ferrão da sua cauda. E como um feito maior, quando ele e o Peter lutavam num avião e caíram da aeronave, o Mac ficou colado no aranha tentando esmagar ele, mas a Capitã Marvel apareceu e atropelou o Gargan, salvando o Peter e fazendo o escorpião voar 11 km até cair no chão. Mesmo depois disso, o vilão não parece machucado, ele tá rindo e comentando como essa experiência foi empolgante. Na velocidade, podemos nos surpreender. O Mac não é mais ágil que o Homem-Aranha e não é conhecido por sua rapidez, mas sua velocidade geral é aprimorada e não dá para subestimar. No passado ele já conseguiu escapar de tiros, e usando sua cauda, conseguiu bloquear um disparo de energia faltando pouco para ser acertado. O Capitão América reconheceu que o Gargan é mais rápido que ele, e também conseguiu golpear o Cabeça de Teia com sua cauda antes do Peter conseguir reagir.
E num desentendimento com o Homem-Aranha 2099, o vilão conseguiu acertar o escalador de paredes antes dele ter tempo de processar. O Miguel até se impressiona com a velocidade que foi atingido pela cauda do Mac. Nos equipamentos, vamos analisar. Conforme as décadas das suas histórias passavam, o personagem teve vários trajes ao longo dos anos, mas a coisa que mais mudou em cada um deles foi sua cauda cibernética. Desde seu primeiro design, a cauda é conectada aos seus nervos e comandada mentalmente. O Mac controla ela da mesma forma que qualquer membro do seu corpo, e ela é forte o bastante para esmagar metais, além de que o Gargan constantemente a usa durante suas lutas para imobilizar ou atacar seus adversários, e às vezes se impulsionar quando pula. Sua cauda passou por modificações várias vezes e ganhou armamento avançado, podendo lançar raios elétricos fortes o bastante para cortar um pedaço de um apartamento, emitir ondas sonoras que enfraquecem simbiontes, e em algumas fases, seu ferrão podia lançar ácido, gás lacrimogênio e até injetar uma neurotoxina. Quanto ao resto da sua armadura, já houve momentos que mudaram suas lentes para vaporizar qualquer coisa que tocasse elas, impedindo que a teia do Homem-Aranha pudesse cegar ele, e em histórias mais modernas, já fizeram o vilão ganhar um sexto sentido que o avisa do perigo como o sentido aranha, além de colocarem pinças nas suas mãos como um escorpião real. E por último, aparentemente o Mac pode grudar nas paredes como o Homem-Aranha, mas costuma perfurar elas com seus dedos para ter mais firmeza. Porém sua armadura também influencia, já que quando ele e o Cabeça de Teia ficaram do lado de fora de uma nave, o escorpião se prendeu na superfície só com os pés enquanto o aranha precisou usar as mãos e os pés juntos. No combate, ele se garante. O escorpião não é um cara instruído em artes marciais, porém não é um boneco. Ele sabe o básico, mas tem um estilo de luta instintivo, não se segura, joga sujo e não se importa em dar danos letais. Além de ter vencido o Homem-Aranha nos seus primeiros confrontos, ele teve uma breve luta contra o Homem de Titânio, que é basicamente a versão russa do Homem de Ferro. Aqui o Mac reagiu tão rápido que seu oponente mal conseguiu se defender, e em poucos ataques ele foi derrubado. Já lidando com o Homem-Aranha, eles lutaram várias vezes ao longo dos anos, mas a grande maioria desses confrontos o escorpião perdeu porque ele confia muito na tecnologia do seu traje, e o Peter não é só mais experiente e bem treinado na porrada. A gente sabe que se o Cabeça de Teia fica estressado, para de fazer piada e joga sério, a coisa fica feia. Um leve exemplo disso foi quando Otto Octavius possuiu o corpo do herói quando era o Homem-Aranha superior. Ele enfrentou o escorpião quando ainda não entendia seus próprios poderes. Nisso, ele perdeu a paciência com o vilão e deu um único golpe, quebrando a mandíbula do Mac, que ficou completamente ferrado no chão. O Otto se impressionou com sua própria força e entendeu o quanto Peter se segura nas lutas. Nas fraquezas, vamos analisar. Fisicamente falando, o único ponto fraco real do escorpião é que seu traje costuma ajudar a manter seu DNA estabilizado, porque seus poderes vieram com uma genética instável e sem a armadura, ele fica fraco e pode ir de arrasta. Porém, em alguns momentos dos quadrinhos ele é mostrado sem seu uniforme por períodos de tempo que duram dias, às vezes mais, então é uma vulnerabilidade inconsistente. Já no psicológico, aqui o Gargan tem mais preocupações. Desde que ganhou seus poderes, ele tem uma mentalidade volátil, agressiva e impulsiva, e foi manipulado várias vezes ao longo dos anos pela sua obsessão em se vingar do JJ e do Homem-Aranha. Até tem períodos onde o escorpião é menos afetado e se controla bem, mas isso varia de acordo com o roteirista. Na verdade, quando foi ligado ao simbionte do Venom, uma telepata afirmou que o escorpião praticamente não tinha defesas mentais. O vilão também pode ser estupidamente arrogante quando quer, ele já se achou capaz de bater de frente com o próprio Sentinela depois que seu traje recebeu aprimoramentos. O Mac seria transformado em uma panqueca se essa luta acontecesse. Enfim minha gente, é isso, vimos como o personagem é mais versátil do que parece. Por mais que o escorpião não seja o vilão mais famoso ou mais marcante do Homem-Aranha, Mac Gargan ainda tem conceitos interessantes no seu desenvolvimento, e dado a sua proposta de ser um antagonista mais físico e bruto, ele cumpre sua função. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!